Olá, meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou coach de carreira, eu ministro cursos de gestão de tempo, entre outros temas, e também sou psicanalista. A opção de ser empreendedora não foi a minha primeira escolha. Eu sou publicitária, sou formada também pós-graduada em comunicação social e eu trabalhei durante 18 anos no mundo corporativo, sempre na área de marketing. Mas eu tive uma crise, né, em 2012, eu tive uma crise, uma grande crise profissional e eu não estava feliz e eu decidi que eu faria essa transição de carreira, passaria a trabalhar com desenvolvimento humano e a partir de 2014 é que eu tenho a minha própria empresa. Então o empreendedorismo surgiu como essa opção para eu poder exercitar uma carreira que eu já há muito tempo desejava seguir e não tinha coragem. E aí eu fiz uma transição, né, um período então em que eu me preparei para essa mudança, eu estudei, fiz cursos, porque empreender não é simplesmente, a gente não pode ir só movido pela paixão, porque a gente vai ter que desempenhar vários papéis, né? O empreendedor ali, ele tem que entender da parte financeira, ele tem que entender de marketing, de vendas, e então a minha bagagem de marketing me ajudou bastante. E hoje então eu trabalho ajudando as pessoas a darem o próximo passo nas suas carreiras, seja uma transição, seja subir para um próximo nível. Trabalho também com os cursos de gestão de tempo e como psicanalista eu ajuda as pessoas a lidarem com suas angústias, ansiedade, depressão, problemas de relacionamento. Então, o empreendedorismo é um mundo apaixonante, desafiador e que realmente me abriu portas para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. E eu convido você então a conhecer os conteúdos que eu produzo no meu site, nas minhas redes sociais, e agradeço o convite da Reni. Então, é isso aí. Obrigada. Tchau, tchau. Olá, me chamo Roberta Pena, eu sou arquiteta de interiores aqui na Suíça. Um dos motivos pelos quais eu resolvi empreender foi o fato de ter uma liberdade de tempo, uma liberdade de projeto, poder organizar o meu dia de acordo com as minhas prioridades, poder encontrar meus clientes nos horários que sejam mais convenientes, tanto para eles quanto para mim, talvez os horários que não sejam horários convencionais de um escritório de arquitetura, poder ter essa liberdade de trabalhar da onde eu quiser. Tudo isso foi um impulso para me tornar empreendedora, né? Ser minha própria chefe, poder realizar esses projetos da maneira que eu acho mais apropriada em relação a cada cliente, não estar vinculada a um escritório ou estar enquadrada, né, em algumas regras daqui. E, na verdade, tudo isso também nasceu de uma dificuldade. Quando eu vim morar aqui, eu não consegui trabalho em escritórios de arquitetura ou de interior design, e isso foi bem frustrante no início. E depois eu me perguntava por que não abrir meu próprio escritório, ter os meus próprios clientes e poder ter essa liberdade de projeto, de criação. E foi isso que eu acabei fazendo, né? Foi de uma dificuldade que nasceu uma história que eu espero que seja bem sucedida. Mas é isso, eu acho que realmente uma das vantagens de ser empreendedora é poder gestionar o seu próprio tempo e realizar os projetos da maneira que convém melhor. O programa Vida Empreendedora nasceu a partir da série Step do Empreendedorismo. A ideia é mostrar ao público os desafios, aprendizados, oportunidades e como é empreender não só no Brasil como em várias partes do mundo, e assim trazer insights para quem é empreendedor na sua própria empresa ou no mundo corporativo. Nessa segunda temporada, vamos trazer também empreendedores que deixaram o mundo corporativo para ir para o empresarial e empreendedores de empresas familiares. Vem com a gente conhecer mais uma história incrível do programa Vida Empreendedora. Bem-vindos ao programa Vida Empreendedora. Aqui, hoje, eu vou conversar com um empreendedor que está
bem conectado a um assunto que ainda é novidade para alguns, mas já é presente na vida de muitas empresas, e não só das grandes, mas das pequenas e médias também, que é o metaverso. O Leonardo é engenheiro civil, tem uma carreira executiva global de 15 anos nas áreas de vendas, negociação, desde software da exploração de minérios, tanto em empresas americanas quanto brasileira e angolana. Há praticamente 2 anos, ele fundou a SAS Digital Engagement, onde se tornou um empreendedor em inovação aberta global, interconectando startups tecnológicas internacionais com clientes corporativos no Brasil, através de transformação digital, inclusão e diversidade, gerando mentalidade mais holística nas empresas e seu entorno, e adaptando recursos limitados para automatizar a jornada do cliente. Bem-vindo, Leonardo. É um grande prazer te ter aqui no programa Vida Empreendedora. Ô, Reni, obrigado pelo tempo de você e pela oportunidade de conhecer o pessoal da sua comunidade. Obrigado, viu, Reni? Ô, Leonardo, conta aqui um pouquinho para a gente, como que foi essa sua decisão, porque você era um executivo global e, de repente, começou a empreender. Por que essa decisão? Sim, é bem legal. Ótima pergunta para começar, Reni. Na verdade, assim, foi uma transição em 2018, 2019, eu era especialista em aquisições cuidar das vendas de aquisições que a minha empregadora fazia de startups lá nos Estados Unidos. Então, toda vez que tinha uma compra de uma startup, eu acabei me especializando, meu time entrava para cuidar das vendas delas, tá? Então, a gente cuidava da base instalada e crescia a base, tá? E o legal é que esse mundo de startup, ele é um mundo altamente competitivo, tá? Então, nós estamos falando de 2 milhões de empresas cadastradas, tá? Ranqueadas para cada solução, mas nós estamos falando e se você considerar isso é só o topo do iceberg, né? Se você for considerar as empresas que não estão ranqueadas, aí você vai ver mais 10 milhões de empresas, tá? E é muito interessante esse mundo, porque as startups, elas têm, de cada região, ela tem uma certa especialização, tá? Então, você vê que no Brasil nós temos muitas startups muito fortes para B2B e para médias empresas, né? Então, e em cada região tem uma certa especialização, tá? Então, hoje o Brasil representa 2% da inovação global, tá? E aí, acho que faz muito sentido para as corporações, principalmente as brasileiras, terem acesso às inovações de outros países, tá? Então, é por isso que nós montamos a SAS Digital Engagement, porque nós facilitamos a entrada dessas startups globais para o mercado brasileiro. Que legal. Legal? E por que você acabou optando por essas startups que você trouxe aqui para o mercado brasileiro? Teve alguma razão especial ou foi realmente oportunidades? Então, na verdade, assim, né? O mundo do empreendedor para uma startup é um mundo muito difícil, tá, Reni? É muito difícil, porque você tem 2 desafios muito grandes. O primeiro é a parte de desenvolvimento, quando você vai fazer o Product Market Fit, tá? Então, se você for vender, por exemplo, para uma rede de varejo, você vai ter 10 players, 10 empresas que você pode vender. Você vai falar para bancos, você vai falar com 5, 6 bancos tradicionais. Então, para acertar o Product Market Fit, você tem muita limitação, tá? Aqui no Brasil, porque as empresas não são tão grandes, tá? E aí o segundo pedaço que também está linkado é a parte de vendas, tá? Hoje, vendas de solução de software, o custo de vendas, o CAC, que a gente chama, né? Client Acquisition Cost, né? Ele gira de 1 a 2 anos do custo da receita. Então, só para você ter um cliente novo, imagina você ter que gastar 1 a 2 anos, tá? Então, assim, na minha opinião, tá? Eu posso estar errado, mas eu acho que muitas startups globais e principalmente brasileiras, eu acho que elas vão ter muito problema de fluxo de caixa, principalmente agora que está tendo muito redução de investimento de venture capital, né? Então, a taxa de juros estava muito baixa e agora a taxa de juros está bem mais alta, né? Para o governo conter a inflação. Então, eu acho que vai ser muito difícil as startups focadas em grandes empresas no Brasil se sustentarem, tá? Essa é a minha opinião. E, além disso, o desafio
do desenvolvimento, né? Que desenvolvimento, qualquer startup hoje, você montar uma solução para enterprise, você não vai gastar R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, nem 8 milhões, muitas vezes é 10, 20 milhões de dólares, entendeu? Então, é muito difícil uma empresa brasileira ter esse caixa para inovar para essas grandes empresas. E Legal? não, você falou uma coisa que é verdade, né? Hoje é mais difícil ainda por causa do investimento menor para as startups, mas desde o começo as brasileiras, principalmente, que eu tinha um pouco mais de contato, já fui mentora de startup, e eu via que assim muitas entravam aqui, começavam a fazer as coisas no Brasil, mas assim com um planejamento muito restrito. Elas eram muito boas no operacional, e às vezes não pensava até nessa forma mais ampla de como se sustentar, como girar, fazer o negócio acontecer, girando com rentabilidade, né? Então, nisso daí eu concordo totalmente contigo. E daí, assim, eu vi que você trouxe esses softwares, né, aqui para o Brasil, e você acredita que isso vai facilitar um pouco as startups no Brasil? Ou você acha que isso daí pode abrir algum caminho? Eu queria entender um pouquinho mais, quando você trouxe, qual que era a tua finalidade. Na verdade, assim, né, toda nação, o mundo startup, ela está totalmente correlacionada com a economia, tá? E eu falo como economia porque quando a economia é forte, as startups vão ser fortes, tá? Hoje, o que eu sinto é que no Brasil, a gente tem dois desafios. Primeiro, acertar essa parte de economia que eu estava mencionando, tá? E a segunda parte é acertar a parte de competitividade, tá? Quando a gente começa a analisar o nível de produtividade do brasileiro em relação ao americano, ou em relação ao europeu, você vai ver que é muito mais baixo. Então, mesmo que nossa mão de obra seja muito mais barata, no final das contas, o nosso custo de mão de obra hora é muito mais caro, porque de acordo com a produtividade. Então, então a gente está com dois dilemas para resolver em termos de inovação no Brasil. O primeiro é como a gente vai conseguir acrescentar competitividade para as empresas brasileiras, tá? E a segunda é como nós vamos sair da bolha que nossa estrutura criou, né? Que hoje é muito caro para inovar no Brasil, tá? Tanto internamente como trazer inovação de fora. Então, se a gente só pensar no ecossistema brasileiro, nós vamos viver um mundo isolado do mundo. E eu acho que essa é a principal, esses são os dois pontos que a gente vai resolver, tá? Então, quando a gente começa a fazer esse intercâmbio entre os ecossistemas, polonês com brasileiro, vietnamita, e os ambientes que são competitivos, aí nós conseguimos. A primeira coisa que precisa resolver é como nós vamos deixar as empresas mais fortes, tá? Mais lucrativas, mais competitivas normalmente. E aí também, e para fazer isso, nós vamos ter que trazer inovação de outros mercados. E essas inovações que você trouxe, esses softwares que você trouxe, você acredita que você vai impactar em que mercados? Então, muito para as empresas grandes, tá? Porque as empresas grandes, na verdade, como funciona? Quando ela vai começar a comprar software mais maduros, ela só consegue comprar das americanas grandonas, seriam Accent, Oracle, SAP, Salesforce, IBM, tá? E será que essas empresas são as empresas que têm as inovações ou não? Tá? Não sabemos. Entendeu? Então, assim, pessoalmente, eu já vi muita solução desses caras, tá? E quando você coloca no ranking a solução deles e começa coloca nos rankings abertos, tá? Não rankings comprados tipo Gartner, IDC, mas rankings abertos, você vê que a taxa de satisfação ela é muito inferior à de startups mais maduras, tá? Então, startups maduras, tá? Então, seriam startups que já têm corporações, e também tem outras vantagens, né? Quando você negocia com startup, você tem mais transparência na precificação, você tem transparência na solução. Então, tem um monte de vantagens que hoje as empresas brasileiras não têm acesso a esse ecossistema. E daí as startups que você está trazendo, elas têm essa transparência e pode tornar mais competitivas as empresas brasileiras, quando elas adquirem o software que você está trazendo. Aí, em termos de modelo, tá, Reni, o que aconteceu? Nós trouxemos 5, 6 startups até agora em março, né? E o que aconteceu? O
o mercado brasileiro também, as próprias corporações brasileiras, elas estão começando a fazer pedidos para a gente, de algumas startups específicas, porque existem muitas categorias que são muito complexas, tá? Você precisa gerar muito dado, muita informação que você não vai conseguir montar com aquele problema de massa crítica que as startups brasileiras têm, porque como a economia é muito pequena, então fica naquele ovo e galinha, né? A economia não é muito grande, não é competitivo, e as startups não têm dinheiro, então é melhor você, eu acho que o mundo está muito mais em cooperar eu acho que eu acredito muito mais num mundo aberto, em termos de inovação, do que o mundo fechado, tá? Então, aí o pessoal pede para a gente e a gente agora está trazendo startup por pedido, tá? Tá? Então, é bem mais... E está sendo bem mais legal, tá? Porque daí o pessoal fala, Léo, tem essas dores aqui, eu não estou conseguindo achar startup aqui no Brasil, vocês me arrumam? Aí a gente arruma para elas startups e a gente faz o benchmark para ver se as startups de fora são mais, que nós estamos trazendo, são mais eficientes. Olha que interessante. Legal? Então, quer dizer, no fim, antes você estava começando a trazer algumas e você viu uma necessidade de ir atrás do que o cliente está pedindo, né? Então, você está personalizando as startups que estão entrando. Mas quando elas entram, elas não entram só para esse cliente, ela pode entrar para aquela cadeia que o cliente está inserido, certo? Ou é específico para um cliente só? Aí tudo é negociável, né? Geralmente, algumas empresas elas pedem exclusividade, tá, para a indústria, tá, porque então, por exemplo, se você é uma rede de, sei lá, de manufatura, tá, e você sabe que se você tiver uma startup, por exemplo, que consegue melhorar sua taxa, sua margem de contribuição ou seu price melhor do que a outra manufatura, você fala, putz, então eu quero dominar, entendeu? Eu quero ser o número 1, quero ser mais eficiente. Então a gente pode fazer, tudo é negociável, tá, Reni? Tudo é negociável. Esse mundo startup, o legal é que é muito transparente e é muito aberto, né? Então é diferente daquela estrutura tradicional de corporação, tá? Olha que interessante. Agora, Léo, fala um pouquinho para a gente, então, já que você é expert em startup, o que é as características principais da startup? Que eu acho que algumas pessoas que estão nos assistindo, de repente, já ouviram falar, mas o que é startup? Às vezes eles não sabem, então acho que é legal a gente deixar isso meio equalizado com o pessoal. Tá. Startup basicamente são empresas jovens, né, que têm poucos anos de vida, tá? E são pequenas empresas, tá? Só que elas são focadas muito em tecnologia, né? Então, aí tem as categorias, né? No caso, tem startup que foca muito direto no consumidor, tá? E tem startups que focam muito para melhorar processos das empresas, né? Tá? Processos ou criar mais dados para as empresas. E aí esses dois são os mundos. Então, a gente está no mundo B2B, tá? Então, nós ajudamos as empresas a serem mais bem-sucedidas nos processos delas, tá? Seja para, por exemplo, gestão de canais, seja gestão de fornecedores e, sabe, a fazer essa interligação entre vendas e toda a cadeia de suprimentos. A gente tem um monte de coisa nova acontecendo no mundo. Que legal. E uma coisa interessante das startups é que elas são muito enxutas também, né? Para quem não conhece, só complementando o Leonardo, elas são muito enxutas. Então, assim, não tem aquela estrutura de uma grande empresa. Isso é ter o lado bom, porque as decisões são mais rápidas, as ações são mais rápidas, implementar ferramentas é mais rápido, né? Então, tem essa mentalidade de todo mundo trabalhar juntos, assim, todo mundo fazer a coisa acontecer. É um pouco diferente das empresas tradicionais, que normalmente tem umas hierarquias maiores, tem uma estrutura mais robusta. Eu te brinco que é o elefante branco tentando se deslocar, né? E a startup é a lebre, né? Que vai rapidinho e vai fazendo a coisa acontecer. Por outro lado, é o que o Léo falou. Muitas das vezes não tem essa visão tão forte da parte econômica e às vezes fica um pouquinho mais vulnerável, né? As intempéries da economia, da política, do que está acontecendo, e daí se tornam muito mais frágeis do que uma grande empresa quando tem uma crise, por exemplo, né? Então, essa é uma diferença que a gente tem muito forte nas startups. Mas que interessante. E assim, qual que é a diferença que você vê? Quando você estava lá no mundo do corporativo, você trabalhava já um pouco com as startups, e hoje você sendo um empreendedor trazendo startup para o Brasil. Qual que são os principais desafios, aprendizados que você tem visto nesses dois mundos, vamos falar?
Essa é uma ótima pergunta, Reni. Então, corporação, geralmente você vai entrar numa corporação hoje, putz, na anterior que eu estava, são 400 mil pessoas, tá? É uma cidade, tá? Então, o, o foco é totalmente diferente, né, do empreendedorismo, tá? O foco está muito mais no processo, tá? Na diplomacia e também muito no posicionamento, né? Como você monta suas alianças internas, tá? Então, você é um pedaço no quebra-cabeças, tá? Então, o mundo corporativo é um mundo que acho que ele ajuda muito para dar disciplina, é, horário definido, atividades definidas, planejamento, tá? Então, isso é uma coisa muito legal do mundo corporativo, tá? Agora, no mundo empreendedor, o foco tem que ser muito em resultado e muito em venda, tá? Cliente, 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 tá? Então, você passa daquele stakeholder que é seu chefe, etc., e você começa a centralizar muito mais na sua proposta de valor, tá? Reputação, com certeza você perde toda a reputação e o glamour que tinha das corporações, tá? É bem mais difícil, tá? Mas acho que e aí eu acho que o mundo empreendedor a galera trabalha muito mais, né? Eu acho que, em geral, tá? Mas você, assim, aí eu acho que o mundo empreendedor é você criar riquezas para você, tá? E riqueza, eu falo, não só dinheiro, tá? Mas os contatos, tá? Porque contatos ou clientes, ou mesmo cliente pequeno, quer dizer que no futuro você tem uma oportunidade maior de fazer mais negócio, tá? Você está muito bem conectado com os seus parceiros, né, os fornecedores, porque se os fornecedores, seus parceiros crescerem, eles confiam em você, você também vai crescer junto. Então, o empreendedor, ele está muito mais no ecossistema, que eu acho que é a diferença, tá? E a corporação, você está muito mais no processo, nas suas alianças, tá? Então, e é isso, eu acho que os dois lados têm lados positivos e negativos, tá? Eu acho que corporação você tem, talvez você tenha uma vida mais estável financeiramente, e empreendedor é mais uma vida louca, né? Então, você tá no. Você vai receber de acordo com quanto você criar de valor para os seus clientes. É verdade, Não? você falou algumas coisas bem interessantes. Realmente, a empresa, as grandes corporações, você acaba aprendendo muito essa parte de planejamento, processos, até as alianças, como você mesmo falou, realmente são super importantes, né? Para quem está nos assistindo e que é de mundo corporativo, sabe quanto é importante as alianças, né? Agora, no mundo empreendedor, é isso mesmo que você falou, né? A gente dá a cara para bater o tempo todo e quem você acaba trazendo junto com você, né? Sejam fornecedores, parceiros, que seja, é quem faz você fazer o negócio, a roda girar mais rápido ou não, né? Então, assim, a gente tem muitos desafios mesmo. Nos dois mundos tem desafios, porque no corporativo é bem aquele desafio de você estar o tempo todo crescendo na tua carreira, mostrando que você tem essa capacidade, você, né, tá sempre crescendo dentro da filosofia da empresa que você tiver. E no empreendedorismo é bem isso mesmo, né? A gente está crescendo, mas é muito mais em contato com o cliente, né? Eu falo que é o que você falou, né? A gente perde o sobrenome da empresa grande e é a gente que está lá dando a cara para bater para atender aquele cliente, né? Então a gente trabalha muito mais focado no cliente e na empresa a gente acaba trabalhando muito mais focado nos valores da empresa, né? É um pouquinho mesmo, muito mais desafiador, talvez. Mas assim, quando a gente fala disso tudo, né? Você falou uma coisa importante, né? Que no mundo corporativo a gente tem uma estabilidade financeira, que no mundo empresarial a gente tem a montanha-russa financeira, que eu brinco, né? Que a gente cada vez é um jeito. Mas assim, mesmo assim, com todos os desafios, com todas essas oportunidades, você voltaria para esse mundo corporativo? O que você fala? Então, muito provável que para as empresas grandes eu acho que eu não tenho mais, não sei se eu tenho mais tanta vontade, tá? Por quê? Assim, pelo menos no mundo de tecnologia, o executivo tem idade limite, tá?
eu estou fazendo já, vou fazer 42 nos próximos meses, e eu sei que daqui a 8 anos eu não vou estar mais sendo um executivo de muito interesse para as corporações, tá? De ter tecnologia, tá? Então, principalmente se não conseguir chegar no nível de vice-presidência ou presidência, tá? Então, o mundo corporativo de tecnologia, a partir dos 50 anos, assim, as empresas já não olham com bons olhos, pelo menos de tecnologia, tá? Talvez em outras indústrias que precisam de histórico, etc., tipo, mais estáveis, tipo farmacêutica, ou energia, ou mineração, esses executivos sejam mais valorizados. Mas eu acho que para tecnologia, 50 anos você está fora já. Entendi. Tá? E aí eu acho que o ponto é a pergunta para que eu faço muito é como que eu vou maximizar esses meus próximos 8 anos e os outros anos depois desses 8 anos, tá? Isso, então, essa minha hoje é meu dilema, tá? Então, e eu acho que para o ambiente que eu trabalho, tá, que é software service, que é um ambiente que é algo que é muito diferente das empresas, porque as empresas tradicionais, geralmente elas dominam o mercado, tá? Então ela consegue se consolidar. Então, naturalmente, quanto mais, por exemplo, mineração, quando você tem a reserva lá, tudo montadinha, é muito difícil tirar ela, tá? Farmacêutica, quando você tem as patentes, você tem um ciclo até você tirar ela, então você vai desenvolvendo. Só que tecnologia não, em 2 anos, 3 anos muda tudo, tá? Então você vê tudo principalmente software service, que são milhões e milhões de startups, tá? Então, assim, eu não sou investidor em nenhuma startup hoje, tá? Porque eu acredito que o ciclo de vida de empresas de SaaS, ela é muito curta, tá? Então, todo mundo fala de receita recorrente e tal, mas, assim, tem sempre alguém mais novo fazendo mais barato que você, tá? Então, por isso que nossa abordagem é muito mais de marketplace do que de desenvolvimento de software, tá? Se eu fosse voltar hoje para o mundo assalariado, provavelmente eu vejo com mais interesse trabalhar numa empresa média, tá? Que eu possa chegar no meio termo e ajudar essa empresa média a ter um pouco essa dinâmica de tecnologia, tá? Mas ao mesmo tempo aproveitando de tudo que é bom das fundações, tá? Porque nenhuma empresa hoje que eu vejo no Brasil ela cresce por falta de mérito. Todas elas conseguiram chegar em algum lugar, ter uma estrutura pelo mérito dos fundadores e dos colaboradores, tá? Então, eu acho que talvez a empresa média seria hoje, se eu fosse discutir, talvez seria onde que eu tivesse mais interesse. E aí, estão gostando das informações do Leonardo? Estão bem interessantes. Nós vamos continuar essa conversa no próximo programa e ele vai falar um pouco mais da parte social, do que ele está trazendo para o Brasil. Então, não perca a continuação dessa conversa. Te vejo lá. Eu sou Renil Currara, fundadora da THJO Plus, e vou contar um pouco da minha história. Apesar de toda a experiência profissional ser nas áreas de vendas, planejamento estratégico, implantação e administração de empresa, percebi que quando investi em pessoas e as fazia acreditar o quão importante elas eram nos processos que trabalhavam, elas sentiam parte desse processo e elas davam o seu melhor, elas faziam o seu melhor. Com isso, os processos que eu elaborava se tornavam muito mais fáceis de serem implantados e mensurados. Então, concluí o quão importante é trabalhar os talentos humanos na empresa, para que a sua gestão organizacional fosse mais eficiente e eficaz, gerando o lucro que toda empresa deseja. Como sempre acreditei que tudo que eu tive a oportunidade de estudar e vivenciar no mundo corporativo um dia contribuiria para algo maior, fundei a THJO Plus. A THJO Plus é uma consultoria empresarial
que trabalha basicamente nas áreas de RH, vendas, implantação e administração de empresa e gestão de negócio através da mentoria ao empresário. Eu tive a oportunidade de vivenciar situações no mundo empresarial através de cursos, das consultorias realizadas e das parcerias comerciais bem-sucedidas que fizeram com que a THJO Plus fosse o que é hoje. Por isso, quero agradecer a todos que estiveram e continuam com a THJO Plus durante todo esse período, divulgando o nosso trabalho, seja como cliente ou como parceiro comercial. Gratidão! Eu sou Reni Okuhara, consultora e mentora empresarial da THJO Plus.